Olá, queridos amigos, olá, queridos irmãos, boa noite a todos. Estamos ao vivo no canal Alex de Almeida, aguardando aqui a nossa irmã Salete Aparecida. Eu já mandei para ela aqui o link, né? E estou aguardando que ela fale com a gente para nós começarmos essa nossa live, ok? Estou em contato com ela aqui pelo telefone, mas ela não está me respondendo por enquanto. Vamos aguardar aí. Eu espero que dê certo esse nosso bate-papo, essa nossa conversa aí com a nossa amiga. Então, antes, né, de começarmos aí da nossa irmã entrar aí, eu queria aproveitar o ensejo para fazer alguns agradecimentos, falar com vocês que agora nesse mês, né, completou 5 anos daquela nossa matéria no Fantástico, né, e são pessoas que nós não podemos esquecer, são pessoas que deram a cara a tapa, que vieram, inclusive até mesmo a Salete Aparecida veio para ajudar, a Isa Pala, né? A Isabelle Pala, a Regiane, a Salete, nós juntos, nós conseguimos fazer, né, com que essa matéria viesse ao ar e vocês pudessem estar cientes de tudo que aconteceu, ok? Então, assim, eu quero aqui deixar os meus agradecimentos pela matéria no Fantástico, pelo ao doutor Pablo Sartori. Na época, né, o doutor Pablo Sartori, ele era delegado da Delegacia de Crime Cibernético no Rio de Janeiro. Hoje, né, agora, neste exato instante, ele está em outra função, ele é o subsecretário de Segurança no Rio de Janeiro. Então, eu quero deixar aqui os meus agradecimentos ao doutor Pablo Sartori, que é um delegado digno, que fez todo o trabalho digno, e eu quero deixar aqui, Alex de Almeida, os meus agradecimentos, ok? Quero também deixar aqui também os meus agradecimentos também ao doutor Francisco Lins, que é o advogado, né, que está de frente, que esteve de frente e continua de frente aí, nos auxiliando, nos ajudando, né, no que for possível com essa situação. Quero também agradecer também ao Guilherme Velho, pesquisador espírita e palestrante espírita. O Guilherme, ele teve um ponto crucial nessa divulgação, né, do Fantástico, na ajuda, juntamente com aqueles que, que fizeram também parte também pela matéria no Fantástico. Então, quero deixar aqui os meus agradecimentos ao Guilherme Velho, que é um excelente pesquisador espírita e palestrante espírita. Também não podemos esquecer também do nosso irmão Clóvis Nunes, pesquisador espírita, palestrante também espírita. O Luiz Petri, diretor-geral do Fantástico na época. Quero deixar aqui também os meus agradecimentos. Quero também deixar aqui os meus agradecimentos à Isabelle Pala, que é uma ex-trabalhadora daquela situação. Quero deixar também aqui os meus agradecimentos para a Regiane, né, que também fez parte também pela matéria do Fantástico. Agradecer também a Salete Aparecida, a nossa convidada de hoje. Quero também agradecer também ao Godin, da Federação Espírita Brasileira, da FEB, que fez também parte também nessa matéria no Fantástico. Agora, esses agradecimentos aqui são agradecimentos que serão feitos, né, esses agradecimentos ao doutor Alexandre Moreira de Almeida. Ele é um psiquiatra e parapsicólogo, professor associado à UFJF, notório por suas publicações sobre fenômenos paranormais, saúde, transtornos mentais, problema mente-corpo, religião e espiritualidade. Quero deixar aqui o meu agradecimento ao doutor Alexander Moreira por ele ter nos proporcionado essa pesquisa juntamente com os médios, né? O Newton Souza, o Newton Stuck e também o Alaô Borges, né? São médios sérios. E, dessa forma, nos mostrando e, acima de tudo, trazendo à tona
como a psicografia ela é importante através de médios sérios, né? Elas podem acontecer. Então, eu só tenho que agradecer ao doutor Alexander Moreira de Almeida, que participou de frente nessa pesquisa com o médio de psicografia Newton Stuck, de Neves Paulista, São Paulo, com o médio de psicografia Newton Souza, de Fortaleza, Ceará, e com o médium de psicografia Alaô Borges, de Uberaba. Ok? Então, fica aqui o meu agradecimento a essas pessoas que puseram, né, deram a sua cara a tapa para poder desmascarar um certo pseudo-médio, né, de psicografia. E é isso, gente. Nós vamos continuando, né, a nossa caminhada devagarzinho, um dia de cada vez. Peço a vocês aí que ajudem o canal Alex de Almeida, fazendo o compartilhamento do link, né, do nosso canal, se inscrevendo no nosso canal, deixando o seu like, deixando o seu comentário. Isso ajuda, né, a plataforma do YouTube, ela vai entender sobre a relevância, a importância do nosso canal, que esses vídeos possam chegar a vários e vários corações, ajudar várias e várias pessoas, porque nesse exato momento em que nós estamos aqui, né, conversando, fazendo essa live, tem uma amiga nossa, um irmão nosso entregando um ente querido, e o que mais nós queremos é evitar que essa pessoa ela caia nessa armadilha, nesse ninho do passarinheiro, que ela não possa ser enganada, porque nós não merecemos isso, né? Nós já temos a nossa dor, nós já carregamos as nossas saudades, nós já entregamos os nossos amores à pátria espiritual, e o que falta para a gente é ser enganado. Então, eu não aceito isso, né? E eu acredito que ninguém vá aceitar essa forma de comunicação, uma comunicação que é retirada de redes sociais, do seu Facebook, do seu Instagram, de dados coletados, né, até mesmo dados que estão dentro da internet, né, de bancos de dados, como já foi já revelado. Então, assim, é complicado, muito complicado e muito difícil para nós que somos da família enlutada, para nós que entregamos os nossos entes queridos ao plano espiritual. Nós que temos só agora a parte da escrita, nós precisamos ter essa comunicação, mas uma comunicação verdadeira, e não uma comunicação falsa, é o que nós precisamos. Nossa irmã Salete está entrando aqui agora, né? Vamos adicionar ela aqui. Boa noite, Salete. Você está me Oi, ouvindo? boa noite. Está bem baixinha, não estou te escutando direito. Porque se você botar o fone de ouvido, melhora, mas eu estou te ouvindo aqui perfeito. Você aumentou o volume do seu celular? Aumentei. Para mim, aqui está chegando perfeito aqui para mim. Deixa eu ver se eu acho um fone de ouvido, só um minutinho. Tá bom, pode ficar tranquilo. Tá? Nossa irmã, a nossa amiga Salete Aparecida, ela entrou em contato, nós batemos um papo antes dessa nossa live, e ela me contou coisas que nem eu mesmo estava sabendo, né? Ela também recebeu uma carta também que ela se diz falsa, né? Ela participou da matéria no Fantástico, juntamente com Sim. a Rejane, juntamente com a Isabelle Pala, com outros, né, que também participaram, e ajudou bastante. E hoje ela está aqui para poder revelar algumas coisas que não foram ditas, algumas coisas que ficaram soltas. Salete, fique à vontade, o canal Alex de Almeida te agradece e te parabeniza pela sua coragem, pela sua determinação, pelo seu comprometimento com a parte da espiritualidade. Obrigada, Alex. É um prazer falar com você. E eu acho que tudo que a gente pode fazer para esclarecer quem ainda tem alguma dúvida, eu acho que é fundamental. Porque é muito triste ser enganado, apesar que foi o que você falou anteriormente. A questão é a seguinte, a questão é que eu acho que a pessoa se agarra a uma esperança, sabe aquele ponto que mesmo que a pessoa saiba, fala assim, olha, eu sei, porque eu tenho uma pessoa, que eu conheci na bendita das caravanas da vida aí, e que ela perdeu o filho. E que ela falou, por quando ela viu a matéria do Fantástico, ela me chamou, ela falou assim, Sá, eu sempre duvidei,
mas eu tenho tanta esperança que seja meu filho mesmo. Então eu acabo ficando até assim, sabe, penalizada com a situação. Porque é um tipo assim, sabe, de pessoas, e existem várias, que se agarra àquela ilusão de que aquilo seja verdade. E isso que me choca muito mais ainda. A pessoa continuar, sabe, né, desta forma, tentando enganar, ludibriar as pessoas. Infelizmente, né, Salete, nós temos que, como eu falei, nós temos que respeitar o livre-arbítrio de cada um, né? A Sim, refeição, ela foi servida, as pessoas, o que hoje tem pela internet, na internet, eu não tive lá atrás, acredito eu que você também não teve, que foi não, a informação, né? Que foi a não. informação no que diz respeito ao que está acontecendo na parte da mediunidade de psicografia. Então, Eu, quando você tem esse conhecimento, fica mais fácil para você. Mas foi como você falou, existem pessoas que ainda preferem continuar na mentira, né? Tem pessoas sim, que eu também pensei da mesma forma que essa sua amiga pensou. Eu queria muito, de coração, que as duas cartas que eu recebi fossem verdadeiras, mas infelizmente não é. Né? Então, assim, eu tenho que acordar, eu tenho que caminhar, todos nós temos que andar com a verdade, não é isso? eu acho que é assim, que ele tem uma pontinha, poxa, poderia ser verdade, é uma coisa, agora eu não me vejo acreditando, me fala, assim, eu não me vejo sabendo de uma coisa e perpetuando com aquela mentira para, não sei, eu acho que isso não faz parte de mim. Eu acho assim, não é. Eu sou muito 880. Eu não conseguiria viver pensando, pô, meu, é mentira e eu tô me iludindo. Eu tô vivendo uma mentira para quê? Para trazer o meu filho mais perto de mim? Não tô trazendo. Eu trago ele mais perto de mim todas as vezes que eu penso, eu levo meu pensamento até ele. Todos os momentos que eu lembro dele, olha, a gente estava junto, a gente fez isso. Enfim, da mesma forma que eu trago meu marido para junto comigo, já 9 anos que meu marido se foi, em todos os momentos, eu vejo alguma coisa que, né, me remetia a ele, então ali eu trago ele, não com uma falsa carta, como uma mentira. Pra quê? Eu acho que isso sabe? Mas eu acho que também, não sei, eu fico pensando, sabe aquele tipo, assim, eu já caí tanto no golpe, já tenho mais de 6 cartas, poxa, sei, eu fiquei todo esse tempo iludida, eu fico pensando nisso tudo. Porque até mesmo essa pessoa que, que sabe, ela mesma falou para mim que ela sabe que é mentira, e ela continua para ver até. Ela diz assim: eu vou ver até onde vai. Mas é mentira, ela quer se iludir realmente. Foi ela que lá no dia falou para mim que sabia que 2 viúvas ia receber a mensagem. Então foi ela que me alertou. E ela não se alerta. Isso é complicado do ser humano. Mas enfim, é o que você falou, né? Cada um sabe aquilo que. Então, Salete, você entregou o seu esposo já faz mais de 8 anos, né? 9. E 9 anos, não é isso? Então, assim, como é que você conheceu esse médio de psicografia? Foi através de uma caravana. Tem uma pessoa que tem uma caravana, e na época ele ia vir para São Paulo, era um centro bem pequenininho, e a minha filha falou para mim: mãe, o fulano vem para cá agora, tenta entrar em contato com ele. Aí eu entrei no Google, na página dele, né? E aí eu vi que ele está, e quem está conduzindo a reunião era esse senhor. Na mesma hora eu liguei para ele. Aí ele falou para mim que era um grupo pequeno, que não tinha mais vaga, mas queria ver. Passou nem meia hora, ele me ligou, eu estava até trabalhando, ele me ligou, foi à noite, e aí ele me ligou e falou para mim: olha, surgiu uma vaga, você quer? Eu falei: quero. E foi onde eu conheci, primeiramente, foi aí. E aí eu conheci, tinha que 3 meses que o meu marido tinha falecido. E nessa ida que você foi nessa caravana, ela, essa caravana com certeza era paga, né? Vocês pagavam a A passagem, gente como é que era? pagava passagem,
Nessa primeira vez que eu fui, eu não fui com a caravana, eu fui através da. Mas eu fui várias outras vezes. Eu fui para Santos, eu fui para Arujá, eu fui para o Rio de Janeiro, e eu fui pagando. E pagando caro. Na época, aí vamos dizer, há 9 anos atrás, eu pagava em torno de R$ 600. R$ 600, uma ida e volta, né? Com a E, ida e quantos, volta. e quantos locais, assim, quantos passageiros tinha no ônibus, mais ou menos? Só para Ah, eu ter uma ideia. eram aqueles ônibus grandes, né? 50 e poucos passageiros, né? 56, é Sim, isso? sim, sim. Então E dava não um era ônibus dinheiro, leito, não, tá? Não era leito, não. então dava assim um dinheiro bem legal, né? Para quem estava fazendo Ah, essas sim. caravanas. Davam dinheiro. Só que vou ser muito honesta para você. Lá atrás, lá quando a gente começou, que eu comecei, eu acho que eu estava tão assim, fissurada, cega, que eu nunca fiz as contas. Sabe quando você nunca fiz as contas? E eu fiz as contas, não foi nem eu, foi essa pessoa que me alertou e que falou para mim assim, menina, eu liguei lá na agência de turismo e eles cobram, tipo, eu não vou lembrar agora que faz tantos anos, mas tipo assim, ficaria em R$ 5.000 para ir para lá. E a pessoa estava ganhando Caramba, muito em cima. Era, tipo isso. 5 mil reais, vamos Sim, colocar que 10 pessoas 50, pagariam tranquilo. 50 lugares, 5 mil, Sim, 5 mil reais para ir, sendo que estava sendo cobrado R$ 600 por pessoa. sim, Então, isso aí totalizava aí, vamos dizer, R$ 30.000, né? R$ 30.000 que sim. ele estava arrecadando. É É, muito. 10 pessoas pagariam de sobra a viagem, tranquilo. Isso, porque 10 pessoas viajando já pagava já, porque dava R$ 6.000. E Sim, se o valor pagaria. correto era 5 mil, né? Pagaria, porque ele punha água também no ônibus, então vamos lá, a despesa dele, 10 pessoas pagariam, que seria a água dentro do ônibus, comida não, porque comida nós levávamos as nossas ou parávamos no posto para comer, mas ganha-se muito dinheiro em cima dessas caravanas, sim. E no caso dessas caravanas, no caso você indo nessa caravana, você só foi receber a sua carta psicografada, né? Vamos dizer assim, a sua carta consoladora, em qual momento? Foi, eu acho que depois de tanto encher muito e de querer muito a carta, tipo assim, né? Vamos dar um fim nisso daí, pelo amor de Deus. Porque eu senti isso, eu senti isso. Que, infelizmente, ou felizmente, não sei, eu não tenho mais a carta, mas tem um trecho que me deixou tão nítido isso. Assim, quando eu fui para essa caravana, eu não estava morando aqui em São Paulo, eu tinha ido para o interior, eu estava morando no interior nessa época, e aí uma amiga minha falou para mim assim, ai, vamos, nós vamos todo mundo, tá aguardando a gente, vai ter um lugar especial para nós da caravana, que ela fazia parte da caravana, ela era uma das organizadoras. E aí ela insistiu muito, eu falei assim, vou então, né? Aí entrei em contato com o dono da caravana, ele falou para mim, eu divido para você pagar em 2 vezes, para não ficar muito alto para você o valor, que não sei o quê. Aí eu falei assim, não, tudo bem. Eu falei assim, mas eu vou pagar tudo na hora mesmo. Ele falou, não, não tem problema. Então, a hora que você chegar lá, você me paga. Eu falei, então tá. E tanto é que eu paguei à vista mesmo na hora lá para ele, no dia mesmo, deu dinheiro para ele e tal. E aí nós fomos. E nós fomos, já tinha o nosso lugar reservado. Você trabalhava lá na época, né? Sim, sim, eu já trabalhava. Quando você esteve É, lá, eu estava lá. isso. Tinha o nosso lugar reservado, que era para a caravana. Então nós não pegamos fila nem nada, nós já entramos direto, Eu que já lembro era que reservado. tinha uma fila para entrar, né? Uma fila imensa para Sim, poder entrar. A casa era muito pequena sim, pequenininha. e as cadeiras lá dentro já estavam todas reservadas para a caravana, né? Isso. E vocês não enfrentaram fila, não enfrentaram Não, nada, entraram direto e sentaram lá dentro e o pessoal ficou lá entramos. fora. Isso mesmo. Nós entramos e o pessoal ficou tudo ali na varandinha, né? Porque era a casa menorzinha, né? Sim. E aí nós ficamos, aí o pessoal ficou tudo ali, aí a gente sentou, eu sentei mais lá pro fundo, e aí
Aí a pessoa entrou, ele entrou, fez as orações dele e tal. E aí, quando ele fala meu nome, eu vou ser muito sincera pra você. Eu não achei, porque eu falei assim, eu no meio dessa multidão toda, porque era muita gente mesmo, não é brincadeira, não. Aí eu falei assim, aí eu vi que a carta era minha, né, devido a uma frase e tal. Aí eu, nossa, me emocionei na hora. Se eu falar que não, eu vou estar sendo hipócrita. Eu me emocionei sim na hora, sabe? E Sim, aí, tal, peguei a carta, e aí passou um monte de gente, cada hora uma, né, uma coisa. Aí ele chamava para gravar lá dentro, depois que a gente recebia, e a gente ia, fazia, né, o pessoal ia, gravava. E aí eu sentei lá fora, e tinha uma rampa, né, assim, a rua, né? A rua é bem assim, na lateral sim, da casa. sim, E aí eu sim. sentei na calçada, que era alta, que eu tava com muita dor no meu joelho, sentei lá, e aí essa pessoa que, na época que eu tinha amizade, né, falou pra mim, sentou pra mim e falou assim, eu sabia que você ia receber a carta. Aí eu olhei pra ela, como assim? Aí ela falou assim, é porque eu escutei o senhor, que era o dono da caravana, falando que era para o médium, né, nosso Fulano, querido o médium, médio. Isso. fazer uma carta para duas viúvas que estavam que precisavam para melhorar, enfim, para se. Então foi aí eu olhei e falei, como assim? Eu não entendi. Aí ela falou para mim assim, eu sabia que vocês iam receber, porque eu escutei falando que era para ter duas cartas para duas viúvas. E foi realmente, foi eu e uma amiga minha, Márcia, que eu posso citar o nome, que até eu falei para ela, vou citar seu nome. Ela falou, sem problema, mas acaba com aquele cara lá. Pelo amor de Deus, ela passou mal. Ela desmaiou. Eu falei, meu Deus, vai dar um negócio nela aqui, da emoção dela, né? Sim. E aí eu fiquei com aquilo na cabeça, sabe, do que a moça tinha dito para mim. E nós descemos, nós fomos num barzinho que tinha lá embaixo. E aí eu fui pensando, aí ela me falou do valor do ônibus, que era R$ 5.000, que é um absurdo aqui. Tudo ela que foi conversando comigo. E dentro do ônibus, o Alex, eles vendem já o kit lanche lá do negócio lá. Pelo menos Ah, no caso, já a parte da alimentação já é, estava vendendo exato. dentro do ônibus para Dentro do vocês. ônibus, Eles Olha, vêm com um papelzinho. Quando a gente chegou lá, tá? Chegamos lá, antes da gente descer do ônibus, pede pra gente aguardar. A gente aguardou, aí veio com um papelzinho, olha, a refeição era macarrão e um suco. E na época eu ainda pensei, né, porque era R$ 25 que eu paguei. vinte e E cinco aí eu reais falei, que você pagou em quê? não, não com um pouquinho de macarrão e um suco de. No, ma... no macarrão você pagou R$ 25? Mas eu achei Meu que era um Deus. macarrão. Aham. Você Eu achou que achei que era era um um. macarrão assim da NASA, né? E É, era um macarrão assim com molho branco e um molho vermelho só. é molho vermelho, não, né? Molho vermelho. Molho bem Sim. ralo mesmo, não tinha nada, não tinha era molho, era macarrão e aquele molho aguado, numa cumbuquinha Meu desse Deus do tamanho. céu. E E vinte e quando cinco eu reais. olhei, quando eu nem peguei, eu falei, não, moça, eu não quero não, obrigada. Por isso que você então foi se alimentar então em outro local, Foi, né? foi por isso que eu desci e fui, porque eu falei, não, não quero nem isso não. E aí nessa ida que você foi se alimentar, essa pessoa ela foi com você e ela foi falando Foi, ela foi me que ela já contando, sabia. ela já sabia que nós íamos receber a carta. Ela foi contando para mim, ela falou, Da porque ela caravana, só para escutou, fazer uma pergunta para vocês. Da caravana, quantas pessoas naquele dia que você foi receberam? só eu e ela, só eu e minha amiga, que eram as Então, duas viúvas. de Sim, 50 pessoas, de 50 pessoas, só sim, duas receberam só eu e minha e amiga. para assim, para ficar uma coisa assim bem mais embaraçosa, duas pessoas receberam e tinha gente já sabendo que só iam receber duas pessoas. E as outras 48 que pagaram R$ 600, que pagaram 25 de macarrão, olha que covardia. Isso é uma covardia,
né? Isso é uma covardia. Mas eu não sabia, eu fiquei sabendo depois que eu recebi a carta. Sim, sim, não, eu não Eu estou fiquei falando sabendo, eu fiquei você. sabendo depois. Porque eu sentei lá Essa é sua fora, amiga que ela aí já foi na hora, sabia, né? ela falou pra mim, eu sabia que você ia receber. Aí eu olhei e falei, como assim sabia? Aí ela falou, porque eu escutei o seu, né, o dono da caravana falando Sim. que era para fazer a psicografia de duas viúvas que estavam inconsoláveis. Já estavam até já enchendo o saco, né? Vamos dizer assim, né? É isso mesmo, é isso mesmo. Não, e Então daí vamos o fazer uma engraçado, carta. o Alex, o Ah, engraçado é que depois eu pus a minha carta na bolsa e fui embora, né? Porque até mesmo não dava para eu ir para o interior no mesmo dia, porque acabou muito tarde lá, nós saímos bem tarde. Então eu dormi na casa de uma outra amiga, que foi que me ligou para falar para que eu fosse na caravana. E eu dormi na casa dela, e aí nós estávamos sentadas, né? Nós duas no quarto, conversando, e ela, ai, amiga, nossa, que maravilha, eu querendo tanto uma carta da minha mãe. Ai, você recebeu, eu olhei para ela e falei, então, eu vou te falar uma coisa, no mesmo dia, tá? certo, no Eu vou te mesmo falar dia. uma no mesmo dia, eu falei, vou te falar uma coisa, mas essa carta é falsa. Ela falou para mim assim, como assim? Como que você fala uma coisa dessa? Ela falou para mim. Achei que você estava feliz que você tinha recebido a carta, e daí eu fiquei no começo. Mas agora, lendo essa carta com delicadeza, essa carta é mentirosa. Aí ela falou para mim assim, nossa, Sá, por que mentirosa? Eu falei, em primeiro lugar, eu falei para ela, tem uma frase aqui que não diz respeito a mim, que é uma frase que supostamente, né, o Fernando fala assim, né, o meu marido, fala assim, continue orando por mim, suas orações chegam até mim. Que oração? Que Você não oração chega fazia até ele? oração para ele, Não, no eu nunca caso? fiz oração. Nesses 9 anos eu nunca fiz oração. Eu não faço oração, eu não sou uma pessoa de fazer oração, sabe? De parar, e nem Certo. para minha mãe, nem para meu pai, que já se foram, e nem para o Fernando, que, enfim, que morreu depois. Eu nunca fiz nenhuma oração. E aí eu peguei e falei para ela, eu falei, qual oração que eu faço se eu nunca fiz oração na minha vida? Aí ela falou assim, mas você não faz nenhum tipo de oração para seu marido? Eu falei, não. Eu penso nele, eu converso com ele como naturalmente. Dou umas broncas, caramba, meu, você falou comigo, hein? Você falou para mim que você não ia me deixar e você foi embora. Olha, eu só quero deixar aqui bem claro para as pessoas que estão assistindo, nós aqui não estamos citando nem o Não. nome, né, do médium e nem o CNPJ da casa, então, e nem o nome da pessoa que está. Eu acho que está dando retorno aí o teu. Não, é que alguém tá tentando me ligar. Ah. Deixa eu Então, desligar. assim, nós não estamos citando o nome de ninguém, nem CNPJ e nem CPF, tá bom? E o nome de Fernando é o É meu esposo marido. da Salete. É Isso, meu Fernando é o marido. esposo da Salete. É meu marido. Continua, Salete, pode continuar. Então, e Tá aí dando ela falou pra retorno mim assim, ainda. eu já desliguei, mas a pessoa liga de novo. Ah, tá. É que eu não estava muito bem de saúde, né? Que aliás não estou muito legal. E fui trabalhar hoje e eles estão preocupados comigo, porque eu nunca falto. Ah, agora ficou? Agora parou. Tá bom, Eu então. desliguei, eu desligo e vai ligar de novo daqui a pouco. Então, aí o Alex, ela falou pra mim assim, essa minha amiga falou pra mim assim, ai, você não vai falar nada pra Márcia, hein? Márcia é outra viúva. Certo. Você não vai falar nada pra Márcia, porque ela disse, não, nossa, a Márcia vai entrar em parafuso, a Márcia e que não sei o quê, começou, eu falei, não vou falar nada pra ninguém. Estou falando pra você porque eu achei falsa. E outra coisa, no finalzinho, é tipo assim, olha, tipo, me dá um tempo, meu marido fala pra mim na carta, porque eu vou me afastar por um período, tipo, não me enche o saco durante um tempo. É tipo isso Certo. mesmo no final da carta. Aham. É que eu não tenho Isso. ela aqui, mas é isso mesmo. Vou me afastar durante um período para estudos e que era para mim ficar bem. Aí eu falei assim, ó, isso daqui, eu falei, isso aqui, tipo assim, olha, ó, você recebeu a carta, agora dá um tempo. Agora para de encher o saco, agora vamos partir para outra. Eu senti isso na carta, senti mesmo. Aí ela falou pra mim, você não conta nada
pra Márcia. Eu falei, não vou falar nada. Mas eu não me contive, eu tive que contar. Eu falei, não. Aí eu liguei pra Márcia, conversei com a Márcia, aí eu fui até a casa da Márcia, falei, levei a minha carta pra Márcia, aí ela pegou a carta dela, aí ela foi ler a carta dela e falou, caramba, Sá, minha carta tá tudo no Face, olha aqui, tudo que tá falando aqui, até então eu nem sabia de média de Facebook nem nada, mas é que eu vi mesmo. Porque quando ele fala assim, ó, no pé do seu ouvido, né, te amo, te amo, te amo, eu falo isso no Face, é tudo no Face, tá tudo no Face. Porque naquela época eu tava muito, sabe, então tudo quanto é coisinha eu punha no Face mesmo, eu colocava, enfim. Então foi, aí a gente pegou a minha e a dela, eu e a Márcia falou, eu não me conformo, eu quase morri por causa daquele homem. Ele é muito canalha, você tem razão. Aí ela falou assim, você acha que ninguém sabe? É claro que sabe, as pessoas que participam lá da caravana, tem algumas que sabem sim. Porque aí eu fui prestando atenção, porque na hora você não presta atenção. Depois que você está com a mente mais tranquila, você vai analisando. Quando nós chegamos na caravana, tinha um quartinho do lado. Tinha um quartinho. E ele foi passar um dinheiro pro médium, o senhor da caravana. Peraí, tá sem som. Peraí. Ó, É. é, é porque meu microfone estava silencioso aqui por causa dos cachorrinhos aqui que ficam latindo. Então, assim, no caso, esse senhor que participava da caravana, né, que era o responsável pela caravana, que arrecadou uma certa quantia, Sim. ele, ao chegar na casa, ele adentra, né, a uma sala juntamente com o médium, né, e supostamente é o que você imagina que ele possa estar ali fazendo algo, né, ilícito, né? Mas é certeza, olha, é assim, eu só não tenho certeza que eu não estava lá dentro. Mas aí eu comecei a prestar atenção, porque eu fui depois disso, eu fui mais vezes. E aí Entendi. eu me atentei que todos os momentos que esse senhor da caravana ia, não só ele, tá? Outras caravanas também. Outras caravanas também fazia A mesma, a mesma situação, a a mesma mesma coisa, né? situação. Sim, aí eu Uhum. comecei a me atentar. É tipo como se fosse uma doação para a nova casa que estava sendo construída. Entendi. É uma coisa assim que fica meio que por baixo dos panos, né? Se é Sim, escondido, né? Então, assim, se fosse para sim. fazer uma doação, uma caridade, que fosse aberta ao público, né? Para que as pessoas tomassem ciência do que estava acontecendo. Sim, porque até mesmo o senhor lá, que é o senhor médium, ele fala que ele não aceita dinheiro como doação, né? Sim, sim, não aceitava, né? Não É, aceitava. Isso ele falou que não sim, aceitava, né? Mas é, uma coisa é ele falar, outra coisa é nós acreditarmos, né? Porque nós não estávamos presentes nessa situação, como você falou, da entrada isso. da sala, né? Mas eu não Complicado. sei, assim, porque na época eu ainda fiquei prestando muita atenção e eu acho que ele corre bastante dinheiro, sim. Porque Olha, a assim, nossa olha, irmã aqui, Thaisa, a nossa irmã Thaisa aqui, ela fala o seguinte, o Salete, essa frase foi falada na minha carta também. Então, a mesma frase que utilizou para você com relação às orações, aqui a nossa irmã Thaisa está falando também que na carta dela, quando ela recebeu, também veio a mesma frase, né? E, assim, sem querer te cortar, mas você faz a linha de raciocínio no que você vai falar e depois você já pega esse engancho. No caso dessa frase que você acabou de citar, sobre no que diz respeito à oração, isso você viu em alguma parte, no Facebook, no Instagram, alguma coisa você viu? eu acho que foi quando eu convidei para a missa de sétimo dia do meu marido. Eu coloquei a Ah, entendi. igreja, a igreja, e eu coloquei, convido a todos para a missa de sétimo dia, né? E eu acho que, Isso vai dar um embasamento para ele de que você é muito religiosa, que você está sim, fazendo uma missa de sétimo dia, que você está é, fazendo orações para o seu esposo, né? isso, eu pensei nisso, porque eu fui procurar. Eu falei, mas o que será que tem aí em ver, né?
essa relação de que todas as suas orações, continue orando por mim, todas as suas orações chegam até a mim. Entendi. Aí eu fui olhar, falei, pera um pouquinho. E o que eu achei que fala, né, assim, é que eu convido para a missa de sétimo dia. Convido a todos para a missa de sétimo dia. E apesar de você não ter colocado, disso não está explícito, né, de que você faz as orações, mas você própria, você confirma isso, que você não faz orações para o seu esposo chamado Fernando. Não, eu não faço, oração. Eu não sou uma pessoa de fazer oração. Eu não sou. Entendi. Voltando lá no ônibus, Salete, quando vocês estão para fazer essa parte dessa ida até a casa espírita para participar dessa sessão de psicografia, vocês passam os dados pessoais? É assim, olha, eu vou falar por mim, tá? Quando eu fui lá atrás, na primeira vez que eu fui na casa espírita bem pequenininha, eu nós éramos em pouquíssimas pessoas. Eu acho que devia ter ali, em média, ali, assim, mais ou menos umas 30 na época. E aí eu cheguei até ele, cumprimentei com a foto, que pede para levar foto, né, do ente querido. Levei, conversei com ele veio muito simpático, conversou comigo no primeiro dia. São 2 dias. No primeiro dia, no sábado. São 2 dias. O primeiro é para entrevista e o depois vem o dia da psicografia, que é no outro dia. Primeiro ele fala que é um tipo de uma palestra, mas na verdade eu sinto que é como se fosse mesmo uma pesquisa de campo, hoje. Certo. Então, só que nesse dia receberam outras pessoas e inclusive, se não falha a minha memória, que tem tantos anos, mas eu acho que sim, o dono da caravana recebeu uma da filha dele. Ah, entendi. Então, nessa entrevista, que é esse estudo do meio-campo aí, quantas pessoas participaram dessa entrevista? Todas, nós todos, os 30, vai conversando com ele. A uns ele se achega mais, né? Até mesmo a pessoa dá mais abertura, como eu, né? Que sou meio. Não falo quase nada. Aí eu já levantei, já fui lá conversar com ele no sábado mesmo, depois que terminou a palestra que ele fala, e ele brinca muito, né? Ele é bem comunicativo, ele é bem legal. Ele tem um poder de persuasão muito grande, né? Sim, E, e no caso dessas pessoas que participaram dessa entrevista, né, desse suposto estudo aí do meio-campo, pessoas então que estavam nessa reunião receberam cartas. algumas sim. Algumas receberam sim, Ah, entendi. mas Então, pouquíssimo. assim, Eu acho que a Regiane recebeu nesse dia. A Rê. a A Regiane Regiane eu recebeu? acho que recebeu nesse dia, eu acho. Porque ela recebeu Entendi. lá no Centro Espírita. Se não fala Entendi. a minha Eu só memória. vou, tá, eu só vou responder aqui a Janaína Meire Matos. Ela botou assim: não podemos citar nomes? A cara do pilantra saiu estampada no Fantástico para o Brasil inteiro ver. Sim, Janaína, nós não podemos citar nomes. Por quê? Porque ele se aproveita dessa situação para mover processos contra aquelas pessoas que estão falando do nome dele. Então, nós estamos evitando de falar CPF e CNPJ. Então, assim, a carapuça que servir, né, vai servir para quem está no errado. Então, nós aqui não vamos ficar dando margem para ele ficar se crescendo, tentando intimidar as pessoas com situações de processo, tá bom? Então, eu agradeço aí o seu comentário, mas eu achei melhor responder a você sobre essa situação, tá bom? Mas pode continuar, Salete. Então, e aí depois primeiro, no sábado, vem essa, né, vamos dizer, esse acolhimento, vamos dizer assim. E aí, após o que ele fala, eu mesma levantei, fui até ele, cumprimentei, fez uma fila, todo mundo queria falar com ele. Muita gente queria falar com ele. E eu fui junto lá, né?
Até eu estava junto com meu filho, ele veio ainda falou pro meu filho, oi, Xará, falou pro meu filho, né? Meu filho, né, cumprimentou, aí meu filho falou o nome dele, falou, ah, você é meu Xará, né? Brincou com meu filho. E aí ali ficamos ali, muito simpático. Aí eu falei para ele, falei, olha, tem 3 meses que meu marido faleceu. O que você acha? Você acha que eu conseguiria uma carta dele, que não sei o quê? Aí ele falou para mim assim, ah, é muito difícil, ele falou uma carta assim, nos 3 meses, mas pode ser que sim, pode ser que não, depende como que tá ele no outro plano. E aí conversou comigo sobre aquilo e tal, e mas lá no dia da reunião, engraçado, agora que você falou, eu lembrei uma coisa. Porque a gente faz perguntas, né? Levantar a mão e fazer perguntas. E no sábado, na reunião, ele falou para mim que queria falar comigo depois da reunião. Ele falou. Falou, depois da reunião, me procure que eu quero falar com você. Ah, entendi. Então, ali, vamos dizer, supostamente, né, o seu marido já estava tentando se comunicar através do nosso amigo, do nosso irmão médio de psicografia, né? Então, aí eu fui, conversei com ele e tudo mais, não passou. Depois eu fui numa outra reunião aqui em São Paulo mesmo. Estava lotada a casa também. Depois eu fui para Santos, eu fui para Arujá, eu ia atrás, onde tinha eu ia, com a esperança. Tudo nessa caravana desse senhor Tudo. e num preço bem, bem acima, Ah, né? bem 600 gostoso. reais, 600 reais por pessoa, né? Sim, eu comprei livros também, né? Porque tem os livros, né? Aqueles livros maravilhosos, né? Sim, Edificantes, construtivos, né? sim. Eu comprei. Salete, quando você descobriu, através, né, dessa carta que você fala com relação às orações, foi ali que você teve um despertar? Foi. Quando eu li aquela frase, as suas orações chegam até mim, eu falei, mas que oração que chega dele? E aí juntou de receber a carta das 2 viúvas e juntou também do meu marido falando que era para me dar um tempo, né, para de mexer o saco, que é bem isso que ele fala no rodapé da carta, no final do... Ainda falei para essa minha amiga, eu falei, o Fernando jamais falaria isso aqui para mim, eu falei, eu conheço. Eu falei, outra coisa, não é porque a pessoa morta também que vira santo do dia para noite. Sim, porque a espiritualidade, os espíritos, os nossos amores que nos antecederam à parte espiritual, eles querem se comunicar, né? Eles querem falar, dizer como que eles estão, Não, meu quer marido já estava saber como é que nós estudando estamos. já. Meu marido é uma pessoa iluminada, ele já estava indo Ah, para outro plano estudar e ele ia ficar um tempo em retiro espiritual lá na. olha só, meu Deus do céu. É. Ele não ia ter tempo Aí, para né? poder escrever para a Salete. A gente, tipo assim, dá um tempo, já deu só cota. Mas então, aí eu fiquei com aquilo na cabeça, Alex. Fiquei com aquilo na cabeça, fiquei com aquilo na cabeça. Aí eu falava pra minha filha falava pra mim assim: acabou de ser besta, mãe. Você é uma carta linda. Eu falei, não, é impossível. E só que quando eu sou muito, sabe, eu sou muito. Aí, gente, eu não esqueço disso, Alex, eu não esqueço. Nós fomos ao mercado e eu fiquei no estacionamento. Falei, não vou descer, não, vou ficar aqui. E eu peguei meu celular, fiquei vasculhando, olhando. E eu dei de cara a Alex, no No meu WhatsApp, telefone. no seu Aham. telefone. Aí eu peguei e falei, já sei o que eu vou fazer, agora que eu vou descobrir. Mandei, liguei pra você. Sim, eu lembro. Liguei e menti feio. Você Falei falou que que eu não tinha mais, porque você mandou pra mim o som da carta lida. isso é porque ali, qual era o procedimento? Quando a pessoa recebia a carta psicografada, a suposta carta, né, consoladora, o que nós deveríamos fazer como trabalhador? Deveríamos pegar a pessoa, né, que recebeu a sua suposta carta, levar para uma sala, explicar para ela que aquele vídeo, né, o vídeo que foi gravado, se a pessoa autorizava esse vídeo ir para o canal do YouTube, né? E a pessoa ali, ela falava que sim. Então, a gente ali, o que nós éramos orientados a fazer pelo próprio médium, né? Que fizesse uma filmagem para ficar guardado como prova. Se amanhã ou depois a pessoa falar que não autorizou, né, que uso de imagens, então ele teria uma prova. Então, assim, ele era muito esperto nesse sentido.
E aí, você, né, que nós tínhamos que fazer era esse vídeo, e também, o que eu fazia? Eu tirava a parte do vídeo e só ficava com a voz e mandava pelo WhatsApp a leitura da carta psicografada. Alex, eu vou ser muito honesta para você. Foi uma coisa muito incrível, porque assim, olha, eu te juro, eu escutei uma voz no meu ouvido, manda mensagem pro Alex, manda mensagem pro Alex. Eu acho que até te falei isso na época. Sim, você falou. Eu Você falou. escutei uma voz mandar mensagem pra você. E aí eu falei, Eu até caramba, assim, meu. eu acho que, né, que na hora, né, que eu até falei, eu falei assim, pode ser o seu esposo, né, orientando, ajudando. Menino, mas eu tô falando assim, eu falei, não, mas o que eu vou falar? Aí eu mandei mensagem pra você e menti. Falei, eu perdi, né? Troquei meu celular, perdi o som da carta Uau. que você mandou pra mim, o áudio. Tem como você me enviar outro, fazendo um favor? Aí você falou assim, o áudio daquele médium fajuta? Quando você falou isso, eu falei, meu Deus, é o que eu tava pensando realmente, é fajuta. Aí eu E falei, aí, no caso, caramba. você ali, você despertou, né? Sim. Aí foi na hora que a gente começou a conversar, eu falei assim, aí eu falei pra você, na mesma hora, eu falei, não, eu menti pra você, eu tenho aqui o áudio, é que eu queria chegar aí mesmo em alguma pessoa daí, da cidade, porque eu achei minha carta mentirosa, eu já te falei no ato. Sim. Aí a E gente começou a nesse, conversar e tudo mais, foi até onde a gente chegou até o Fantástico. Mas eu senti que a certo. minha carta era mentirosa. Não só eu, porque a minha amiga também sentiu. Ela sentiu, E a ela sua viu. amiga, e a sua Ela amiga, não ela não quer, como é que eu vou dizer? Ela não quer sair Ela dessa falou pra mentira. mim que ela já sofreu tanto, que ela sofreu mesmo, tá? Que acha assim, cada um tem uma sensibilidade, cada pessoa de um jeito. Certo. E ela acreditou tanto naquela carta, porque até mesmo ela desmaiou, passou mal realmente. Eu acho que Eu ela estava lá e eu vi. passou muito mal. Então, como eu acho que ela acreditou muito, então eu acho que é tipo assim, não quero me ferir novamente, sabe? Eu entendo. Certo, certo. E no caso, quando você descobre tudo, que você entra em contato comigo e aí se confirma mais ainda, e aí qual é o seu próximo passo? Como é que você chegou até o Guilherme Velho? Foi você que falou pra mim, tem um amigo que está investigando, você não quer falar com ele e contar a sua história? Eu falei, quero, pode ser assim. Aí o Guilherme entrou em contato comigo, eu conversei com o Guilherme, contei isso daí que a gente está conversando agora. Falei a verdade, que minha carta era mentirosa, que Sim, minha carta estava toda no Facebook. Porque aí eu fui pegando os pedaços da minha carta, eu mesmo. E aí eu procurava, entendi. tipo, é só você pôr lá na busca, né, da frase, né? Então tem várias. Sim, Então tem um lá, é que eu não estou mais com a carta mesmo, ficou lá com o produtor do Fantástico. Tem é um pedaço o que ele diz assim na minha carta, da minha filha do meio. Ele fala, que não sei o que, parece muito comigo, que não sei o que. E eu falo na carta, tem teu gênio, Andriele tem teu gênio. entendi. Tudo, tá E você todinha, minha consegue carta, e você conseguiu detectar tudo isso. Essa carta hoje ela tudo. está de posse do Luiz Petri, né? Que é o ex-diretor Isso, do Fantástico, né? Que foi à tua isso, casa para fazer a filmagem. Entendi. A isso. minha também está com ele também. Então, eu não tenho, mas ela tá inteirinha no Facebook. Então, eu falando da minha filha do meio, da Andriele, falando dela, tem lá, tem falando do meu filho. Então, tudo, a carta inteirinha, inteirinha, é do Facebook. Entendi. E no ato em que você conversa com o Guilherme Velho, que é um pesquisador, né, espírita, palestrante espírita, ele consegue te passar mais informações e você consegue passar também as suas informações para ele. Sim, aí ele começou, contou para mim do que estava acontecendo e tudo mais. Aí nós sempre mantínhamos contato, o Guilherme é uma pessoa maravilhosa, e começou a conversar comigo, né? E eu contando para ele as coisas que eu lembrava na época. E aí ele depois passou, ele falou comigo, você topa fazer? Eu falei, vou, a questão é, a questão é a seguinte, eu acho que nós temos que alertar.
Cabe a você ou não acreditar ou não, enfim. Mas nós temos que É o direito alertar. seu, né? É o direito Sim, nosso, né? é, Eu não posso responder pela sua carta e você não pode responder pela minha carta que eu recebi da Larissa. Mas sim. nós, né, cada um no seu quadrado, pode ali Ale- pesquisar as coisas que estão no Facebook, no Instagram, né, nas redes sociais e pode tirar suas conclusões. Isso não é crime. Não. E eu acho que é um alerta também, né, para as pessoas. Só que, assim, que eu acabei de falar, eu sinto que a pessoa, ela quer ser enganada realmente, infelizmente. É um. Eu não sei, eu não, é que o ser humano é muito. Sabe, tipo, olha, eu fui confortada e eu quero ser mais vezes confortada, porque na verdade sabe que é mentira. Porque eu já conversei com Entendi. duas pessoas que continuam indo e continuam frequentando, e ela falou para mim, eu tenho uma conversa dela no WhatsApp ainda, falando, Sá, eu sei de tudo, mas eu preciso desse alento. Meu Isso que Deus me do deixa mais céu. triste. Isso que me deixa mais triste. Meu Porque foi Deus. ela mesma que falou para mim, foi ela que me alertou que a gente ia receber duas cartas, que ia ter duas cartas de duas viúvas. Já sabia de E tudo. isso, Salete, e isso dá embasamento para a ponto, né, de uma médium, também nós não vamos citar nome aqui, em uma das suas lives, falar isso, afirmar isso. Se a carta é falsa, mas pelo menos ela está acalentando, ela está trazendo conforto para um coração sofrido. Gente, e é isso que É eu um falo, absurdo. por isso que nós estamos nessa situação, né? Ele dá uma carta falsa, mas pode por quê? Porque está ajudando uma mãe, uma esposa, uma viúva, uma filha. Não é dessa Olha, forma. O eu vou falar a espiritismo verdade. ele é sério, né? Eu vou falar a verdade a você. É assim, essa médium, eu já vi ela nas redes sociais, e como eu já estava, né, já dizia minha avó que gato escaldado tem medo de água fria, né? Sim. Eu já olhei para ela já com outro olhar, né? Falei, ah, não, isso aí tem coisa. Mas eu só vou te falar uma coisa, em relação ao nosso grande amigo médium, hoje, olhando, ele ganhou muito dinheiro, não sei se ganha ainda, não sei como é que tá, porque eu não acompanho mais. Mas ele é uma pessoa que ele ganhou muito dinheiro, mas muito dinheiro mesmo. Porque, olha, ele tinha dinheiro de caravana, ele tinha dinheiro de pessoas que faziam doações, ele tinha venda daqueles livros, eram assim, milhares. Esgotou o livro no dia que eu fui numa reunião, que ele ficou de mandar na casa, ele já recebia adiantado, pegava o endereço para mandar pelo correio, porque não tinha mais. Tinha esgotado o livro ali na reunião. Meu Então, uma Deus. pessoa tipo uma pessoa que ela enche. Pô, ele foi já faz uns anos já. Ele foi num estádio lotado. Um estádio de futebol? Foi Meu Deus. lotado. Então, você imagina o que ele lucrou com essas vendas desses livros. E lá mesmo na casa lá que ele atendia, não só os livros, como também aquela comida gostosa, maravilhosa, é um lucro muito certeiro. Porque ali é um lugar ermo, né? Então ali não tem muita Isso. coisa, tem um barzinho, ali, no novo ali eu só fui uma vez. Mas lá embaixo, quando era lá embaixo, só tem um barzinho lá na saída, um barzinho de esquina. Então, Certo, isso. é complicado. Então eu acho que a pessoa, ela ganhou muito dinheiro, sim. Hoje em dia eu não sei, mas lá atrás ganhou muito. É, Ganhou tanto que ela tinha uma gráfica dela, né? Comprou uma gráfica para ele, né? ela comprou uma gráfica depois? Sim, a gráfica era dele. Ah, entendi. E da sua carta, Salete, chegaram a fazer o dossiê da sua carta? Sim, foi feito, E ali foi esse feito. dossiê, ele fez ele esclareceu bem melhor para você, né? Porque quem fazia o dossiê está de parabéns. Era uma pessoa que estava nos ajudando aí e ela fazia esse dossiê aí da melhor maneira possível. Então, Alex, depois da minha carta, até quem ajudava o Guilherme a fazer os dossiês era a minha filha. Olha, também, que maravilha. Foi. Então, parabeniza A ela minha, também a minha filha fazia e todos os dossiês. busca.
É uma busca Era uma cansativa, né? busca. É porque vai no Face, vai no Insta, vai no Google, vai em todo lugar pesquisando onde que tem aquela notícia. Então tem notícias, por exemplo, de um acidente de carro que sai no jornal. Isso, com certeza. E fica bem mais fácil, né? De se encontrar do que quando é um acidentado, né? Quando é uma pessoa que fez a passagem através de um acidente, se tem um nome também influente, melhora mais ainda, porque isso vai para o jornal. Cidade Sim, fica pequena, mídia, né? Vira mídia, né? isso, vira Eu mídia, tenho uma amiga que ela né? sofreu muito com a filhinha menina dela, um acidente de carro, e ela foi muito enganada por ele. Quando ela descobriu, ela ficou em choque. Ah, sei de quem você está falando. Ela ficou Ela em foi um acidente da filha. sim, Ela está até hoje, ela está assim, ela está em choque, ela está passando por maus bocados, e e a gente ela, tem e feito ela muita oração ajudava por ela. ela era uma pessoa ativa num centro espírita da cidade dela. Ela chegou num ponto que ela não queria nem mais ajudar, de E tão, acaba sabe, desacreditando, né? é muito Acaba deixando de triste, acreditar. é muito triste, porque Eu, eu lembro, a assim, gente se Salete, entrega, né? Porque na sim, realidade, nós nos entregamos aquele momento tão sonhado da comunicação. E aí, quando você vê que foi tudo uma farsa, você fala, meu Deus, como que eu fui idiota? E eu acho que é aí que despenca. Eu acho que aí é a que o pessoal pessoa, a é, pessoa tem que fala, estar pô, forte, né, espiritualmente para é, isso. sim. Porque assim, é uma coisa que você quer muito, né? Você quer, mas você quer uma coisa dele, você não quer uma coisa pra te deixar felizinha, né? Você quer uma coisa para consolar o seu coração, né? Não, Tranquilizar o seu coração, porque a pessoa quer saber como é que o ente partiu, como é que ele chegou, o que que ele está fazendo. Isso é cartas consoladoras. Nada de CPF, identidade, placa de carro, endereço, isso não vai consolar. Isso é não, cartas reveladoras, né? Ele queria ser melhor do que Chico Xavier. não, na minha ele não põe CPF, mas ele é todinha do Face, é inteirinha, literalmente. E a minha carta é pequena, a minha carta não é muito grande. Porque como eu não falo muito, eu falo sempre as mesmas coisas repetidamente, então é mais assim, é uma carta pequena, mais repetidamente o que eu falo, e falando do meu filho, né? E falando dos meus filhos, que tem até os nomes complicados, então é mais fácil ainda de você, né? Porque quando Isso. tem um nome comum, eu acho que fica mais assim, mas como os meus têm só menino, né, que não, mas como as duas têm um nome diferente, então eu acho que se torna mais fácil de, sabe, de Sim, gravar sim, mesmo. sim, E entendi. aí ele fala das minhas filhas, fala do meu filho, enfim. Eu não sei, eu só acho o seguinte, Alex, eu acho assim, ó, que tudo na vida da gente tem limite. Eu não me vejo vivendo numa mentira para me fortalecer no quê? Para ter esperança no quê? Então eu não sei onde que essas pessoas querem chegar. Eu acho mais honesto da minha parte é pensar assim e falar, poxa, queria mesmo uma carta do meu marido, do meu filho, o que for, mas infelizmente não foi dessa vez. Então, procurar médios sérios, né? Pessoas sérias, pessoas que realmente são comprometidas, que realmente fazem um trabalho voluntariamente. Então é muito complicado isso. E dessa viver da ilusão de ter uma carta. Não sei até que ponto que isso é bom, não. Isso é muito complicado, Salete. Você falou uma coisa que é o andar com a verdade, é estar na verdade. Por quê? Se não for por nós, que aqui estamos ainda, a cumprir, né, essa nossa caminhada, pelo menos pelos nossos amores que nos antecederam à pátria espiritual, o respeito para com eles. Porque o nome deles estão sendo ventilados, estão sendo feitos. É como se pegasse você, Salete, e você virasse um degrau. O Alex virasse um degrau. A Andréia virasse um degrau. A Rejane também um degrau. Então, ele construiu vários degraus para que ele pudesse subir na vida, para que ele pudesse ganhar
ser conhecido, ter fama, né? Como você mesmo citou, com relação financeiramente. Então, assim, são coisas que nós hoje, nós, aqueles, né, que ainda não acordaram, que continuam na mentira, eles estão alimentando um monstro de, sei lá, de 1000 cabeças. Está dando um alimento. Por quê? Porque Olha, nós. Pode falar. não, para terminar. É que eu lembrei de uma coisa e eu ia te falar. Mas depois eu falo, pode terminar. Tá? Porque, assim, porque nós que colocamos a nossa cara a tapa, nós que descobrimos, nós que tivemos coragem, determinação, não só para conosco, mas também para os nossos amores e para aqueles que agora estão entregando seus entes queridos, que podem cair lá no ninho do passarinheiro, lá na armadilha. Isso foi feito para todo mundo. Só que as pessoas, elas não, foi o que você falou, elas não querem sair da mentira, elas querem É, continuar na mentira, entendeu? Elas querem continuar na mentira. E é isso verdade. não só vai atrapalhar a caminhada dela, mas também como a caminhada do seu ente querido. Porque vamos pensar da seguinte forma: vamos dizer que fosse o inverso. Você aqui, hoje, né, encarnado, continuando a sua caminhada, isso te revoltou, não foi? Não foi uma revolta, uma Foi, apunhalada? foi. Imagine você no Foi, plano foi uma espiritual. decepção, uma decepção. Então, imagine você no plano espiritual. Você, porque assim, você no plano espiritual, você vai olhar, você vai analisar, poxa, o meu esposo que lá ficou está sendo enganado, os meus filhos estão sendo enganados, os meus parentes e amigos estão sendo enganados. Então, não é só uma pessoa que está sendo enganada, são várias pessoas. E a pessoa que continua alimentando, continua nessa mentira, acaba que é uma pessoa assim que é digna de pena. Sinceramente, é digna de pena. Porque nós temos que respeitar o livre-arbítrio de cada um, né? Está aí a matéria, está aí as lives, está aí a repercussão que deu. Só que a pessoa olha isso e fala: não, eu não quero acreditar. Foi como você falou, a sua amiga. A sua amiga falou para você: eu sei que é uma farsa, mas eu preciso dessa farsa. Não, ela não precisa dessa farsa, ela precisa de uma comunicação séria do ente querido dela. E não precisa dessa farsa. Porque vai chegar uma vez, uma hora, que ela vai despertar. E quando ela despertar, o que ela perdeu de tempo, gastando dinheiro, alimentando tudo isso, né? E gasta dinheiro, hein? Não é Principalmente pouco, não. com, principalmente com macarrão, né? Que macarrão? Deve ser um macarrão italiano, com molho italiano, deve ser uma Ah, coisa de R$ 25, pelo amor de Deus. a É complicado, cumbuquinha, né? aquela cumbuquinha de festa, assim, branquinha. Eu sei, aquela cambuquinha branquinha, né? Descartável. Eu sei como é que é. E o que que você lembrou, o Salete, Eu pra gente aí? lembrei, eu lembrei que na época que eu estava, acho que foi depois do Fantástico, entrou em contato comigo uma jornalista. Certo. E eu acho até que ela faleceu do Covid. Não, eu não fiquei sabendo. Então, eu acho que eu não comentei. Ela entrou em contato comigo e ela me contou coisas assim que eu fiquei passada. Ela perdeu um apartamento para esse senhor. Porque ela acreditou Meu tanto nele que ele Deus. escrevia cartas para ela, porque acho que a mãe, uma coisa assim que tinha desencarnado, e ele escrevia cartas e ela virou tão amiga dele que ela vendeu um apartamento para ele de boca. Que isso? Sim. E ela perdeu um apartamento para ele. Meu Deus do Ela tinha céu. até uma ação na justiça, mas como ela já tinha passado tudo no nome dele na confiança, e ele não pagou, ele estava devendo apartamento para ela. Ela entrou em contato comigo. Eu acho que ela Aí ela faleceu. te revelou tudo isso. Sim, ela conversou comigo, ela falou para mim, você faz parte lá acho que até ela conhece o Guilherme, que ela veio falar comigo, e ela falou para mim, eu não me conformo. Eu caí na conversa dele, conversei com ela há muito tempo, muito simpática, muito boazinha. Aí ela falou para mim assim, eu estou na justiça para receber meu apartamento, que foi uma herança.
É E complicado. ela veio a falecer, né? Isso, eu acho que sim, no Covid. Porque depois, Ah, pelo menos é isso que entendi, eu fiquei sabendo. E depois a gente ficou até amigas de Face, de Insta. E aí eu vi algum comentário que ela tinha falecido. entendi. E Salete, no caso, aí depois que você descobriu isso tudo, depois que você conversou com o Guilherme, a sua filha mesmo, né, numa fala sua, ela mesmo fala, né, mãe, deixa isso para lá, você recebeu uma senhora carta, né, uma carta Foi. maravilhosa, uma carta linda. E quando ela estava fazendo os dossiês, eu Aí acho ela que já ela falava ficava assim pra mim assim, não, porque é engraçado, né? Porque quem me falou dele foi ela. Ela que falava dele, mãe, isso, isso. ele é fodástico, ele fala até sempre. E aí, né, ela começou a fazer, ela olhava e falava assim, caramba, meu, esse cara é safado, olha aqui, Ele dá nó em pingo de éter, né? olha aqui, olha aqui. E aí ela fez de vários. Teve um que ela ficou fã dele. E ela ficou tão fã dele que passou para mim. Ela falou para mim, mãe, esse cara é fantástico. Tudo, eu investiguei. Eu leio de cabo a rabo. Não existe nada que fala sobre essa pessoa em lugar nenhum. Esse cara é top dos top. Meu Que é o, Deus do céu. que é o que mora lá no. Eu sempre esqueço o nome dele. É Nilson? O quê? Qual? O que mora acho que, não sei, que mora lá na cidade do Guilherme. O Clóvis Nunes. Não, outro. É um rapaz, é Nilson. O Newton Souza, o médico de psicografia. Isso, Esse é o Newton isso. Souza. O Eu Newton nunca vi Souza. nada dele, tá? Nunca vi nada Uhum. dele. Nunca vi. Mas a minha filha, como ela fez uns dossiês de umas cartas dele, e ela me passou, ela falou, mãe, esse cara é o cara. Então assim, ela teve duas verificações. Ela estava fazendo o dossiê do falso médio, do falso profeta, Sim, né, do lobo em pele sim, de cordeiro, descobriu sim. tudo, porque ela achava que ele era o, O fodástico, ela falava, meu, ele é é, fodástico. o fodástico, né, que apareceu, né? E então assim, e depois com essa habilidade, com esse faro, né, de investigadora, vamos colocar assim, ela descobriu um médium que é o Newton Souza, que é de Fortaleza, Ceará. E aí ela pegou algumas cartas e foi verificar se realmente Sim, é, eram verdadeiras. E ali ela viu que ela não conseguiu achar em lugar nenhum, né? nada, em Que lugar realmente nenhum. Aí ela isso. falou, ela falou, olha, todas as cartas do nosso grande amigo, o senhor médium de sucesso, todas. Não tem uma carta que não esteja no Google, ou que não esteja no Face, ou que não esteja no Insta. Tudo. Estava tudo lá, né? Tá tudo lá. Todas as cartas, não tem uma. Entendi. Então, e é tão fácil isso ser resolvido, era só ele, né? Ele, como outros que foram convidados, aceitar a participar de uma pesquisa, né, com o doutor Alexander Moreira Almeida, né, que é um pesquisador, e eles passando nessa situação, eles ficariam autênticos. Mas não, eles falam Ah, sempre, né? Ele já foi convidado, né? Eles, né, já foram convidados. Só que eles falam que o mentor ou a mentora não deixam, porque não tem que dar satisfação a ninguém. É uma coisa assim, eu acho que não é o questão de dar médico. satisfação. Eu acho que isso aí não é um ponto de não tem, não é questão de. Eu acho isso, né? Que não é que eu tenha que dar, realmente eu não tenho que dar satisfação a ninguém. Mas já que eu estou sendo investigado, eu, pela minha hombridade, pelo meu caráter, veja, pode verificar o que você quiser. Não, assim, Salete, quando eu falo para a pessoa dar satisfação, porque quando ela entra nesse Não, setor, então, nesse fator de médium, ela não está lidando com bem material, ela está lidando com a alma da pessoa, o espírito da pessoa. A mas pessoa, ele tá lidando, mas ele não tá, não. Mas aí você tá falando de outras pessoas. Porque o que ele lida é com bem material mesmo.
O negócio dele é Não, eu tô número. falando, não, eu tô falando no sentido assim, Eu o entendi. médium, ele está na situação de como se estivesse vendendo uma caneta, vendendo um celular, vendendo uma televisão. Não, ele está ali como um médium de psicografia, Sim, aquele que está entre você e o seu esposo. Ele é o carteiro. Então, assim, ele tem mais é que dar satisfação para autenticar aquilo que ele está fazendo, porque ele está sim. lidando com É, almas, com é o que eu espíritos. estou falando. Se eu fosse uma médium que eu recebesse qualquer coisa e alguém falasse qualquer coisa de mim e eu estivesse na minha razão, eu falo, não, eu recebo as cartas mesmo. Gente, faça o que vocês quiserem. Porque assim, olha, Isso. é, eu recebo as cartas e se elas vierem eu vou escrever aqui, e se não vir, amém. Mas eu sou verdadeira, eu sou franca, e eu estou aqui, eu faria isso. Agora, uma pessoa que quer esconder, ludibriar como ele, jamais. Agora, eu vou falar uma coisa pra você. Eu, na minha cabeça, eu falei isso pra você. Eu não sei ele. Ele deve ter um banco de dados muito bom na cabeça dele, né? Mas eu não sei. Eu fico olhando aquela médium e eu falei isso pra você. Eu acho que pra mim aquela mulher tem algum ponto, porque é impossível. E aí eu fico É, falando, desse jeito até eu faço carta. Se você fica investigando pra mim, primeiro eu faço. Eu primeiro, primeiro eu faço o apoio, meio de campo. Aí eu separo 5 que eu vou pegar a carta. Aí eu passo para você, Alex, é o fulano, 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 fulano. Aí você fica aqui, olha, e eu só vou escrevendo. Ó, agora vai vir uma carta para Alex. Ah, tá. O que é pra mim falar para Alex? Aí eu vou escrevendo. Ué, vai, escreve. Impossível, eu acho que tem algum ponto ali. Que aquela mulher, não sei. é uma coisa complicada, né, Salete? A gente, assim, a gente que está nesse meio do espiritismo, né, atrás das nossas cartas consoladoras, uma comunicação dos nossos amores, e nós nos deparamos com essa situação, olha, a gente vê de muita coisa, né? A gente olha muita coisa, a gente presencia muita coisa e acha que chegou ao ponto final, né? Mas é o que eu falo. Quando você chega no fundo do poço, pode esperar, vai ter um alçapão, você vai abrir, você vai descer mais. Então, dessas pessoas, a gente pode esperar qualquer coisa, inclusive isso, né? Um ponto, um mini ponto no ouvido, uma outra Ah, pessoa eu passando. acho que deve ter. Alex, eu só vou te fazer uma pergunta. Uma pergunta. Você é um médium, você é um médium, um excelente médium, que você até psicografa livros que você recebe da sua filha é mentora, e você recebe, você psicografa livros da sua filha. Você vai precisar de ir num médium para receber carta dele? Se eu estou recebendo, através de um médium, psicografias de um livro que o espírito que está ditando é minha filha, se eu vou atrás de alguma psicografia além dos livros, é isso? É. Não. Você mesmo recebe. Você mesmo escreve os livros. Você tem contato direto com a tua filha e ela psicografa os livros para você. Você iria em busca de outro médium para fazer carta para você? Não, com certeza não. Para mim Então já tá, bastava, né? não é? Porque é Sim. assim, o dono da caravana, ele tem vários livros que ele psicografou da filha dele. E por que ele faz questão de ir lá no nosso amigo e manter aquele vínculo dele receber carta dele? Eu não precisaria. É complicado, né? É muito complicado. Quem recebe já as cartas através de um livro psicografado, para que buscar mais Para cartas? quê? Para Mas, quê? mas esse amigo aí, ele era o responsável pela caravana. Era aquele Sim, amigo que recebia R$ 600 por uma pessoa, não é isso? então, só que o que eu vejo? Eu vejo é que, na verdade, não é que ele recebe carta da filha dele. Ele tem que ser também o garoto propaganda. Olha, eu recebi carta. Entendi. Ah, eu conheci uma mulher também na caravana. E que ela estava passando por uma dificuldade muito grande em relação ao emprego. Resultado, ela montou uma caravana para ela. Como é que é? Eu conheci uma senhora Sim. na caravana. E ela recebeu inúmeras cartas do filho. E aí ela passou por uma dificuldade. Aí ela falou para mim.
Ela falou pra mim assim, olha, eu montei uma caravana pra mim, que pelo menos dá pra mim ganhar um dinheirinho. Olha, meu Deus do céu. E ela tá até Então hoje nós aí. tá até hoje com caravana? Minha Nossa Senhora, ainda tem isso ainda que a gente ainda tem que tomar cuidado, né? Com É caravanas, pra né? fazer um emprego, né? Virou um emprego isso nessa Lete. Sim, virou um emprego. E dá pra ganhar Uma uma renda grana extra. mesmo. Porque você falou o seguinte, você falou que R$ 600 por pessoa, 50 São 56 assentos, lugares. Só que 6 56 lugares é lugares. tomado. Porque, que, ó, 6 lugares não, porque vai o dono da caravana, a esposa, geralmente vai a sogra, e mais duas pessoas que é ligadas à caravana, que vai Caramba, de então quer graça. dizer, então já pegou alguns lugares, mas aí sobraram, vamos botar que sobraram 50, 50. Pô, vezes 600 sabe? dá R$ 30.000, Então, não é é isso? isso naquela época, né? Você está falando de coisas de 9 anos atrás. Olha, naquela época, 9 anos atrás, R$ 600, então já era muito dinheiro. Imagine agora, né? Imagine agora. E o ônibus não era aquela coisa, né? Não, é ônibus leito, não, é ônibus normal. Entendi. Essa, Lete, é uma coisa muito complicada mesmo. As pessoas, elas, no desespero das pessoas, é que eles ganham, é que eles crescem, é que eles ganham notoriedade, né? A fama, né? Porque E, assim, infelizmente, tem pessoas que com esse tipo, né, de pensamento. porque vai envolvendo você, né? O problema não é esse. O problema é que vai te envolvendo. Eu passo de ser. Eu não sou a dona da caravana. Eu sou sua amiga em particular e te apoio. Caramba, meu Deus do céu. Então, assim, no caso desse senhor, né, que ele ficava de frente, ele continua ainda, Salete? Você tem algum conhecimento Continua. que ele Eu não tenho continua? mais nada a ver com ele, não. Nem sigo mais lugar nenhum. Mas os dias que eu conversei com você, me bateu uma curiosidade. Aí eu entrei no Insta e tá lá, do mesmo jeito. Continua, então, fazendo essas Continua. caravanas lá Sim. para lá pro cidadão, né? Não só para ele, mas para aquele outro também. Aquele outro do. Eu fui no do outro também. Do, dos celulares falsos lá. Ah, o homem do tijolo. Eu fui nele também. Você foi nele também? Meu Deus Fui, do céu. E fui. recebeu alguma carta lá, ô Salete? Não, não tava, não foi da minha vez. Não foi da minha vez. Recebeu um pessoalzinho que fazia parte lá da cúpula, porque sempre tem alguém da cúpula que recebe. Sim. Mas o que eu achei muito estranho foram feitos alguns bingos, bingo de uma bicicleta na época, e uma rifa de uma barraca de camping. Então, Eles fazem de tudo, né, para poder angariar, né, para poder tirar dinheiro das pessoas, né? É um pouquinho ó, aqui, um pouquinho ali, é um teve uma bingo, é um reunião, lanche. teve uma reunião que foi feito num lugar com espaço fechado, um lugar maravilhoso, e que eram cobrados os lanches com antecedência. Desse amigo nosso, outro, do tijolo. Do tijolo. É, é tipo um clube. Meu Deus do céu. Sim, aí é Eles cobrado estão a comida antes, você compra os negocinhos lá, os vales, né? Vale bolo, vários. vale isso. Aham, Você vale vai querer bolo. almoçar? É almoço. Você vai querer almoçar? O almoço é tanto. Hum, e olha que Então, eles eu acho estão que isso assim. envolve muito dinheiro, Alex. É que a gente não tem noção. Mas isso É envolve porque muito dinheiro. aí quando a gente está
na nossa dor, até quando nós estamos dentro do trabalho, como eu estava, né, trabalhando na caridade, ali, eu e a minha esposa, olha, nós nos dedicamos 1000% ali. E não dá tempo, parece que é colocada alguma coisa nas nossas vistas, na nossa visão, que a gente não consegue detectar. E eu lembro que quando eu fui despertado pela primeira vez, eu não acreditei. Eu falei, não, isso não é verdade, isso aí, pô, como é que pode? Né? Não foi de imediato, né? Não foi de imediato. Precisou de um dossiê para que eu viesse a acordar. Porque só falando eu não estava conseguindo acreditar. Então, quando eu recebi o dossiê da minha filha, todo preparado, que estava todo nas redes sociais, que aí eu fui ver que realmente, assim, aquela venda, né? Aquele tapume, ele cai diante de nós, e aí a gente começa a enxergar as coisas. Porque eu ainda continuei um pouco na casa, depois de tudo isso, mesmo sabendo da mentira. E foi pior ainda para mim, porque só olhar para a cara dele, só para ver aquilo, era complicado, mas eu tive que ficar para poder me certificar melhor. E aí eu consegui enxergar com meus próprios olhos. Uma coisa, Salete, que eu acho que você não sabe, que eu vou falar para você, chegou a ponto dele, quando eu saí, eu me reuni com ele, naquela salinha, na tal salinha que você fala, eu me reuni nessa sala e ali eu falei com ele, olha, eu estou me retirando, não, com educação, né? A minha esposa mesmo falou, Alex, vai com calma, vai com educação. E eu falei com ele, falei, olha, eu estou saindo, a minha esposa também, eu vou tratar dela, vou tratar de mim, a gente vai se afastar temporariamente. E ali ele chegou a chorar na minha frente, falando que eu ia fazer muita falta, né? Porque eu ficava na rádio, eu levava ele para o aeroporto, para a rodoviária, buscava, levava ele para algumas psicografias, né? Eu operava uma rádio, né? Eu tinha a rádio, a minha esposa ficava na parte da biblioteca, montamos um banco de dados da parte dos livros, né, para poder facilitar, porque até os livros também eram alugados, né, por um valor simbólico, mas era alugado. Então, assim, eu saí de boa. Eu jamais falei para ele que era mentira. Jamais eu falei para ele que eu tinha descoberto alguma coisa. A ponto dele saber o porquê eu estava saindo, né? Tipo assim, ele vai sair porque ele precisa cuidar dele, cuidar, e ele fala, ó, as portas estão abertas para você e para sua esposa. Quando eu saio, que aí eu começo a trabalhar juntamente com essa equipe maravilhosa, ele fica sabendo. Aí o que ele faz, como ele é? Né? Ele é mentiroso. Ele reúne todos os trabalhadores dele, isso eu sei porque isso foi dito por um trabalhador lá de dentro, que ficou lá dentro ainda. Ele já saiu. Mas ele falou para mim, Alex, o fulano reuniu todo mundo e falou que você e a Andréia, vocês foram expulsos da casa. Vocês foram expulsos da casa, porque vocês não estavam com maneira condizente com a casa, que isso, com aquilo. Mentira! Eu saí por conta própria, ninguém me mandou embora. E aquilo, para você ver como é que são as coisas, além das cartas falsas que as pessoas receberam, elas tinham essa informação através de mim que eu estava me afastando porque eu precisava me afastar para cuidar de mim e cuidar da Andréia. Então as pessoas, elas tinham duas mentiras, as cartas falsas e essa informação dele, dizendo que nós tínhamos sido expulsos da casa. E isso é uma mentira. Então, é complicado demais você lutar contra o sistema, porque ele tem um poder de persuasão grande. As pessoas continuam acreditando. Para você ter uma ideia, eu, de vez em quando, até que agora deu uma parada, mas eu recebia telefonema, porque eu continuo com o meu telefone lá de trás. O meu telefone é o mesmo. Você que tem o meu número, você sabe. Eu não Sim, mudei o meu número. Então, sim, eu mesmo. eu sempre recebi ameaças dizendo: eu sei onde você mora, eu sei onde você está. Por quê? Porque o próprio não tem coragem de fazer, mas ele tem uma maneira
uma arma muito grande, que é o poder de persuasão, de falar as coisas, colocar as coisas na cabeça daqueles que têm a mente É. fraca, e aqueles vêm E querer... ele passa também uma humildade muito grande, né? Ele Ele passa passa essa uma pessoa humilde, né? de... É uma pessoa humilde, ditadinho, coitadinho. Eu Sim. ouvi de uma pessoa que foi buscar uma carta, que ela falou assim: ah, ele é tão fofinho que me dá vontade de pegar ele no colo e levar para minha casa. É, ele fala Olha, que ele mora num lugar que nem o carteiro chega, que ele mora num lugar muito ruim, é, que ele, na época que eu conheci ele trabalhava como banho e tosa. Ele isso, era isso, funcionário. isso. E que ele pedia para sair de sábado e domingo, alguns sábados, por isso que ele não podia estar em todos os lugares, no final de semana, porque ele trabalhava num banho e tosa. Olha aí. É, ele se fazia muito de coitado, de sofredor, né? Isso tudo está dentro do pacote dele para ele conseguir fazer com que as pessoas, nessa hora que ele foi desmascarado, que a pessoa para analisar da seguinte forma: não, não pode ser. Ele não tem nada, ele é um coitado, ele é um trabalhador da última hora. Então, as pessoas, Humilde, né? elas vão continuar defendendo. Você não vê o João de Deus? Até hoje ainda tem gente que defende ele. E já foi tudo mostrado. Então, assim, é complicado. As pessoas me perguntam, Alex, você se decepcionou em participar da matéria? Não, não me decepcionei. O que eu tinha que fazer foi feito, né? O que eu tinha que fazer foi feito. Agora, tem outras pessoas, um outro grupo que eu acredito que possa estar abraçando essa causa. Nós, você, a Rejane, a Pala, nós fomos até onde era permitido ir. Agora, o que nós estamos fazendo? Através de live, através de palestras, a gente está orientando as pessoas, mas sem citar CPF e sem citar o CNPJ. E as pessoas, assim, eu falo, de 1.000 pessoas, se eu, Alex, conseguir abrir os olhos de uma pessoa, para mim já está bom, porque aquela pessoa, ela conseguiu entender o que eu estou tentando passar para eles. Porque o que você passou, você sentiu na pele. O que eu passei, eu senti na pele. E agora, o que que eles utilizam? A Eu Salete vou está fazendo falar. isso? Eu fiquei muito enraivecida. Porque você gastou um dinheiro, que na época era muito dinheiro, né? E para você ir num lugar, passar a noite em claro, porque a gente foi sair daqui de noite. É complicado. E depois chegar Isso. lá, tudo uma mentira. E aí, Salete, o que que eles utilizam? O que que eles estão utilizando agora? Eles querem falar que o que você fez foi vamos dizer assim, por inveja. Aonde que a Salete vai ter inveja de uma pessoa mentirosa? Para que você tem inveja de uma pessoa mentirosa? Ah, Eu tenho porque quer me inveja de destruir, nada. perseguição. Para quê? A Salete, o Alex, a Salete, ou a Não Rejane, ou ganhei a um Pala, centavo com isso. Nunca ninguém isso. me pagou nenhum nada. Falar para mim, olha, te dou R$ 10 se aparecer em algum lugar. Muito pelo É isso que eu ia contrário. perguntar. Pergunta É para a isso que eu ia perguntar Regiane. para você. Depois que nós aparecemos no Fantástico, acabaram com a gente. Eu entrava no nosso no inbox, no Face, mas olha, era de palavrão para cima. Eu não sei você como é que foi, mas eu e a Regiane era demais. Vocês são injustas, vocês receberam uma carta, está cuspindo no prato que comeu. Isso, essa frase aí, cuspindo no prato que comeu. Eu ouvi muito isso. Olha, É, comida falsa, comida com veneno. Eu não estou cuspindo em cima eu estou. Se eu tivesse, se fosse verdadeira, eu era o primeiro a defender. Mas eu não vou eu defender uma também. coisa falsa, Eu também, eu né? falaria, não, essa carta é verdadeira.
por mais que vocês queiram falar para mim que não, eu tenho certeza que a minha carta é verdadeira. Só que eu tenho certeza que a minha carta é mentirosa e desde o primeiro dia, desde o dia que eu recebi ela. E eu tenho que comprovar. Porque se a pessoa que, a moça que eu dormi na casa dela, que na época nós éramos muito amigas, ela vai lembrar que no mesmo dia eu falei para ela, essa minha carta é falsa. Ela falou, como assim? Eu falei, é mentirosa. No mesmo dia você já tinha já No detectado que era mesmo ela falsa, dia. né? No mesmo dia. Na hora que eu recebi, foi o que eu te falei. Na hora que eu recebi, não. Porque o calor do momento, eu não li a carta. Eu só escutei a leitura dele. É porque tinha as caixas de som lá fora, o pessoal Sim, ficava lá fora, né? E isso. aí ele Uns fazia a choram, leitura, todo outros mundo ouvia. gritam. Enfim. Isso. E aí eu falei, poxa, eu fui privilegiada. Porque a primeira carta foi a minha. E depois foi a da sua amiga. Depois eu dei amigo, coitado. Até hoje eu tiro, Coitada. eu Eu tiro um também barato da cara não. dela. É, Márcia, quase morreu, hein? Ela cala a boca, galera. E eu vou te fazer uma pergunta, Salete. Você recebeu algum dinheiro, porque até isso eles estavam levantando. Você, o, você recebeu alguma quantia, algum dinheiro para poder fazer Não, a matéria lá no Fantástico? não, não, então, eu já te falei. Eu não recebi nada. Você só recebeu Nem um ofensas, centavo. né? Através das redes sociais, né? Xingamento. Isso eu recebi Só xingamento. bastante. Isso. É porque até isso eles estavam falando que é, nós estávamos recebendo dinheiro para poder aparecer, para estar dando essa declaração, né? E isso foi ventilado, porque é a arma que eles têm, né? É a arma que eles têm. Não, E eles nem um continuam centavo, lá nada. batendo nessa tecla. Gente, foi porque a gente quis mesmo. E E você, eu com a faria tudo Rejane, de esteve novo, lá em Alex. São Eu Paulo, não me na arrependo de delegacia, né? nada. Eu faria tudo de novo e não me arrependo. Eu acho Não, que a arrependimento gente está nós não aqui temos. para adiamento, né? Aí depende de você ou não. É, porque assim, quando você se posicionou, né, concordando que você fosse filmada, que a sua, a sua carta, você, a sua imagem fosse ventilada no Fantástico, que é um programa de uma audiência enorme, né? Não só aqui no Brasil, mas lá fora também. É uma coisa que você estava fazendo de coração, você estava fazendo pensando no próximo, né? Você não estava nem pensando mais em você, você estava pensando no Não, próximo para poder alertar as pessoas. e pior que é verdade isso. Eu falei, caramba, meu, tanta gente por aí. E você sabe o que me deixou com mais raiva? Que eu falei, eu vou fazer isso sim? Porque eu fui numa reunião e estava uma fila imensa para entrar. E uma moça que estava atrás de mim, a gente começou a conversar, ela falou para mim assim, ai, eu deixei de pagar minha conta de luz e a minha conta de água para eu poder estar aqui hoje. Meu Deus do céu, a pessoa deixou de pagar, de arcar com as Sim, suas obrigações sim, para poder participar de um sim, teatro, de uma. Meu Deus do céu. sim. E foi isso que me pegou. Por isso que eu aceitei. E eu, na época, eu falei isso pro Guilherme. Falei, Guilherme, eu vou, porque eu vi uma fala na fila, quando eu estava esperando para entrar, que eu fiquei chocada. A pessoa deixou de pagar as contas dela de casa para poder ter a oportunidade de receber uma carta. E aí chega Não era lá, certeza, não era não certeza é de não, receber não a é carta. certeza. Era uma oportunidade. E aí chega lá, não recebe, ou quando recebe vem essa patifaria. Então foi uma coisa que eu falei, eu não vou fazer nem por mim. Eu estou fazendo mais porque eu acho isso desumano. A pessoa tirar dinheiro do bolso dela, que ela não tem, porque para eu deixar de pagar uma conta minha efetiva, é porque realmente eu não tenho. Agora imagina, Salete, quantas pessoas já fizeram isso? Milhares, né? Quantas pessoas?
quantas pessoas não têm condição de pagar R$ 600, né, para receber uma carta que é assim, provavelmente, não é que ela ia ter a certeza, ó, provavelmente. você vai pagar aqui os seus R$ 600, você vai chegar lá e você vai receber a sua cartinha. Não. Até porque o médio, ele é limitado, né? É 5, 6 cartas no máximo. Não ele, né? Porque tem uns médicos por aí agora que tá cobrando R$ 35. Você manda 35, vem a sua carta. Como é que é? Você não tá sabendo? Não, não estou sabendo. Ai, você quer participar? Você paga Meu trinta e Deus. cinco reais, você manda um Pix, e aí a carta vem para você. Ai, meu Deus do céu. Você paga R$ 35 para a pessoa e a pessoa manda a carta pelo correio, Sedex, ou Não, eu acho que manda pelo WhatsApp. Porque você manda comunica pelo ela pelo WhatsApp. WhatsApp. Ai, manda em PDF, vamos botar assim, né? Pode ser. Eu Meu não Deus consegui do pagar os céu. 35 ainda. Eu falei pro Olha Guilherme, eu só. acho que eu vou nessa. Olha, eu já vi, inclusive, é o que eu falo, né? Eu estou mais sujo do que pau de galinheiro, porque aonde escuta Alex de Almeida, falso médio, falso quer correr de mim. Então teve uma situação de um médio aí que estava pela internet. E aí eu fui e mandei os dados. Por quê? Porque falou que a Larissa, minha filha, que está no plano espiritual, iria passar por uma entrevista. E eu pensei assim, a minha filha, ela vai para psicografar ou vai para uma vaga de emprego, né? Porque Vaga uma de emprego. entrevista, eu falei, né? Então, eu mandei os dados, sendo que depois eu recebi, né, por e-mail, informando que a minha filha Larissa não tinha passado nessa Entrevista. entrevista, não passou na entrevista e que eu não poderia estar recebendo uma comunicação dela. Eu falei, gente, pelo amor de Deus, né? Eu fiz para poder, porque eu já estava já, né, nessa situação, então eu queria ver. Então, assim, o Salete, não é um, não é dois, não é três, são vários que estão É dinheiro, né? brotando Dinheiro em igual cima, mato no né? chão. Dinheiro fala mais alto, né, Alex? Porque você A veja bem, pessoa vem de, R$ 35, aberto no Facebook. Uma pessoa com mais de 1.000 seguidores, se ele pegar aí, vamos dizer, 100 pessoas, 100 pessoas já são R$ 3.500. no Se ele dia, pegar né? 100 pessoas Porque você imagina por quantas pessoas dia, não chamam essa pessoa. E pelo que eu porque entendi, é assim, uma equipe. Não é só uma pessoa, é uma equipe. É eu, você, sua esposa, minha filha. Aí todo mundo vai receber a carta. Aí paga R$ 35, entendi. aí uma hora a carta vem. Ah, então fica nesse ciclo de ficar pagando 35 até a carta chegar. É, Olha só, meu Deus, e ainda tem gente que cai nisso, né? cai. Eu tava quase querendo pagar. Eu falei pro Guilherme, acho que eu vou pagar pra mim ver. Que carta que vem. Ai, Salete. Salete, eu não vou mais tomar o seu tempo, já estamos aí com 1 hora e Mas foi um 55 prazer. minutos. Eu quero, desde já, o canal Alex de Almeida, quer agradecer a você aí pelo seu comprometimento, pela sua determinação. Agradece a sua filha também, tá? Pelo trabalho excelente que ela fez aí, perante aí a parte dos dossiês, né? Que foram importantíssimo, né? Para mostrar, porque ali foi uma prova, para mostrar para a pessoa que as redes sociais dela estavam na carta e vice-versa. A da Então, eu quero Regiane, agradecer a a você. carta da Regiane tá inteirinha no Face. Da Regiane, É. eu vou convidar ela para poder, se ela está A disposta Regiane vai aí a fazer xingar, que a uma. Regiane Tem que botar bastante pi, 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 porque ela tem, vai ela abrir o xinga. verbo, ela vai abrir a ferramenta Ela dela. vai. Aquele cachorro. Então assim, eu quero desde já agradecer a você, tá, Eu que te o agradeço. Salete, pelo Obrigada comprometimento pela e deixo aí o canal oportunidade. aberto aí a você. E fica aí para aberto agora você aí para fazer as suas considerações finais. Tá, eu quero agradecer a você pela oportunidade de desse bate-papo mesmo.
Porque foi o que eu falei, às vezes a gente vai esquecendo as coisas que aconteceram. E aí a gente conversando, a gente vai lembrando. E aí eu fui lembrando de várias coisas que aconteceram. E uma delas foi essa, né, dessa minha amiga falar das cartas das viúvas. Enfim, eu quero agradecer muito e eu espero que as pessoas não acreditem em mim, não acreditar no Alex. Pegue a carta dela e procure no Facebook. É simples. Isso. Isso. Procura. Mas Pega essa frase aqui, ó. procurar com fé, Está né? escrito em algum lugar? Vai ver, tem foto, tem tudo. Então, eu acho o seguinte, basta a gente abrir a mente e parar de pensar que a gente está tendo uma oportunidade de estar junto dos nossos entes queridos através daquela pessoa que não vai estar. Não é ali na falsidade da mentira. Porque, assim, o comprometimento que a pessoa tem não é com a gente, não é com nós, é com ele, de ganhar dinheiro, de ganhar fama. É isso. Eu te agradeço demais e deixo o canal aí aberto. Se você lembrar de mais alguma coisa, se você puder entrar com a gente, conversar, eu espero estar fazendo outras lives e também vou até chamar você também, se você autorizar, a participar. Eu sei que o seu tempo é apertado, do seu trabalho, mas eu vou estar sempre convidando você, porque você é uma pessoa autêntica, uma pessoa comprometida com esse trabalho, né, que participou e nos ajudou muito, tá? O canal Alex de Almeida só tem que te agradecer de coração. Imagina, eu que te agradeço. Eu quero ver a Regiane aí. Então tá bom, nós vamos chamar. Então, o nosso canal Alex de Almeida agradece a nossa amiga, a nossa irmã Salete, e Obrigada, meu vamos ficar, carinho. e vamos ficar por aqui até uma próxima live com a nossa irmã. Um beijo no coração de cada um, que Deus, que Jesus, que nossa Mãe Amém. Santíssima continue abençoando a todos nós, hoje e sempre, que assim Com seja. certeza.